Falando na palavra de Deus, eu gostaria que você prestasse muita atenção na grandeza, na soberania desta palavra, a riqueza de palavras que saem da boca de Deus. Não é o suficiente nascer gente. Não é o suficiente nascer humano. Você tem que se tornar gente. Você tem que se tornar humano. E eu acredito que basta você dar uma rápida olhada na situação mundial e quantas pessoas se comportam em comportamentos piores do que os animais para você entender que não basta nascer humano. É preciso se tornar humano. É preciso se tornar gente. E o que é que torna as pessoas gente? O que é que educa o ser humano de verdade? Alguém vai dizer, a escola. Você sabia que não havia escolas como nós temos hoje por séculos e séculos e milhares de anos? Você sabia que as pessoas não eram educadas em escolas, com raras exceções, salvo alguns das classes mais aristocráticas e assim mesmo de forma muito pontual? Você sabia que o ser humano, ao longo da humanidade, tinha que depender da sua própria consciência, da sua própria ética, da sua própria moral, do convívio em sociedade para desenvolver o seu intelecto, aprender com a natureza, aprender com a vida? Pois é, foi assim por milhares de anos. E por isso alguém vai dizer, então, por isso houve tantas guerras no passado, tantas atrocidades, tantos absurdos, porque as pessoas não eram educadas, eram bárbaras. Será que isso explica realmente esse comportamento humano? Porque se explicasse, então, por que hoje existem tantas formas de violência piores do que na época em que não existiam as escolas e a educação como nós conhecemos hoje? Se você analisar a história da humanidade, você vai ver que entre as maiores atrocidades cometidas contra o ser humano vieram de pessoas chamadas intelectuais. Hitler era um intelectual, não é verdade? Nós temos aí as sumidades do comunismo ao longo da história, do marxismo, que se consideravam os maiores intelectualmente falando. E estes sistemas simplesmente exterminaram com milhões de pessoas de forma brutal e covarde. Então, a educação humana em si não proíbe, não inibe a barbárie, não inibe a violência, a atitude animal, pior que animal, que o ser humano muitas vezes tem. E nós estamos aí enfrentando guerras ainda hoje, no século XXI, não é? Com todo o desenvolvimento, com toda a ciência, com toda a educação, com faculdades, com universidades no mundo inteiro, com internet, com conhecimento disponível para as pessoas, parece que quanto mais informação, mais burro o ser humano fica. Por quê? A razão está na rejeição do ser humano à verdadeira instrução, à verdadeira educação, que só pode vir da fonte da inteligência, que é Deus. Então, veja o que disse o rei Salomão lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Olha só o que diz o texto sagrado. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras
da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Você vê que mais precioso do que dinheiro, do que ouro, do que propriedades, é a palavra de Deus, é a inteligência que vem do alto, pois é a palavra de Deus que nos educa. Não foi por acaso que o próprio Deus, quando tirou o povo de Israel lá do Egito, o povo que sofreu mais de 400 anos a escravidão no Egito, quando Deus tirou esse povo escravo, ele o conduziu direto ao pé do Monte Sinai, onde ele iria fazer uma aliança com o povo, uma aliança baseada na palavra, para que aquele povo, aquele bando de escravos, se tornasse uma nação, ou seja, uma sociedade organizada, disciplinada, ordeira. Aquele povo precisava da palavra, ele precisava da sua constituição, da sua lei. A lei conhecida como a lei de Moisés não era de Moisés, é a lei de Deus, porque Deus deu para Moisés e Moisés deu para o povo, então ela ficou conhecida como lei de Moisés. Mas não é a lei de Moisés, é de Deus. Deus deu a lei para o povo, para que o povo então se tornasse um povo disciplinado. A educação daquele povo veio através da palavra de Deus. E você vê hoje, ainda hoje, por exemplo, nós temos visto testemunhos magníficos, vidas transformadas, pessoas que eram selvagens, eram bárbaras, pessoas que faziam coisas atrozes neste mundo. Por quê? Porque eram vazias da palavra de Deus, ignorantes da palavra de Deus. E quando elas tomaram conhecimento da palavra, adquiriram a palavra, então estas pessoas foram transformadas de dentro para fora. Bandidos, criminosos, assassinos se tornaram pessoas de bem, marido, esposa. Pessoas que viviam da prostituição, que viviam na promiscuidade, na desordem e indisciplina total, se tornaram pessoas disciplinadas, regradas, pessoas que respeitam a si mesmas, seu corpo, os outros. Enfim, por quê? Porque a palavra de Deus as educou. A palavra de Deus nos limpa, nos lava, nos purifica. O autor aos Hebreus disse assim sobre a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou seja, ela entra onde nem a espada consegue entrar. Ela entra mais profundo do intelecto humano e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada que muitos têm em casa como um enfeite e não além, é a fonte da sabedoria para educar o ser humano, para fazer o ser humano gente, para fazer o ser humano humano, e mais do que humano, filho do Deus Altíssimo, uma extensão de Deus neste mundo. A palavra de Deus tem esse poder. Ora, quantas pessoas, porém, a desprezam, não dão o tempo que ela merece para adquirirem os seus conhecimentos e ensinamentos. Se você quer se tornar uma pessoa mais inteligente, mais sábia, ter decisões mais acertadas, se você quer se entender, como diz aí o texto, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quantas pessoas
passam anos fazendo terapia com psicólogo, com psiquiatra, tentando se entender, fazendo regressão, né, tentando voltar, fazendo hipnose. Quantas pessoas gastam rios de dinheiro fazendo tudo para tentar entender os seus monstrinhos, quando a palavra de Deus nos dá esse ensinamento de forma muito melhor, maior e de graça. Se você quiser ser essa pessoa, então insira a meditação da palavra de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano. Comece o dia já lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Durante o dia, não se aparte dela, não se esqueça dela. E à noite, traga a sua memória. Permeie todos os seus dias com a palavra de Deus. E ela vai te instruir, ela vai te educar, vai te fazer um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor, vai te fazer uma pessoa, um ser humano melhor. É a palavra de Deus que educa as pessoas. Se você entender isso, se você crer nisso, se você colocar isso em prática, você vai ver o que eu estou falando. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.